Olá, gente. Tudo bom? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Acho que tá. Acho que tá tudo certo. Então vamos lá, né? Eu já vou começando porque tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Tudo ok? Tá, eu vou começando. Acho que tá tudo ok. Porque eu não quero que esse seja um vídeo longo, vou deixar gravado aí pra depois, pra quem não puder ter visto. Quero ser o mais breve possível, tá? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Samantha Larroyede, eu sou conhecida como Sami e eu tô lançando o meu livro Memórias da Esquizofrenia. Na verdade, eu estou relançando. Por quê? Porque eu já escrevi a primeira edição desse livro há uns anos atrás, que foram todos vendidos. E eu resolvi fazer uma recapitulação do livro, entendeu? É, das histórias, eu acrescentei um capítulo inteiro. Boa noite, Shirley. Shirley, parceira. Boa noite a todos que estão aí. Então, eu resolvi fazer uma recapitulação total da primeira edição do livro, entendeu? Do que se trata o livro? É um livro que eu falo da minha trajetória com a esquizofrenia, que é o diagnóstico que eu tenho já há 14 anos. E foi uma trajetória muito dura, que eu passei por muitas internações, eu tive muitos obstáculos, assim, não só de internações, mas na minha própria família também, que não entendia, que estava perdida nesses meus sintomas e tudo, né? Então, foi muito difícil. E tudo isso foi decorrente o quê? Do fundamentalismo. Uma coisa, eu vou passar para as perguntas daqui a pouco, eu anotei algumas perguntas que me fizeram, né? Que ao longo desses últimos dias eu coloquei ali para as pessoas me fazerem perguntas para eu responder aqui nessa live, tá anotado ali. Mas já adiantando essa, que é uma pergunta bem frequente, que as pessoas perguntam o que você quer dizer com fundamentalismo, né? Bom, o fundamentalismo seria assim, uma crença fanática. No meu caso, a crença evangélica fanática. Você se apegar à literalidade da Bíblia e querer aplicar aquilo para sua vida, e não só para sua vida, como para a vida dos outros, né? Então, eu era fundamentalista, eu me apegava muito a essas questões da fé, do literalismo, da Bíblia e tudo, né? E isso me adoeceu, acabou me adoecendo muito, né? Então, aí foi isso, aí foi a partir daí que eu comecei a ter delírios religiosos, né? Questões tudo ligado à fé cristã, né? E aí, depois de tudo, vocês vão ver o livro. Depois de tudo que eu saí disso e tal, eu resolvi escrever um livro justamente para ressignificar toda a minha dor, né? Vocês devem acompanhar, não todo mundo, mas algumas pessoas deram uma olhada aí no meu perfil. Tenho contando alguns casos que aconteceram comigo, alguns relatos, né? Eu não vou repetir porque senão fica muito repetitivo mesmo, né? Mas assim, ocasiões muito peculiares que eu passei, assim, de abuso, de preconceito religioso, tudo isso nas minhas internações, né? Então, tudo está no livro. Então, assim, é complicado, porque muita gente fica perdida realmente com essa questão do transtorno, né? Não só a esquizofrenia, mas outros. E hoje em dia há muita desinformação disso, né? Infelizmente. Então, é complicado. Eu tento divulgar essa minha história justamente para fazer conhecido isso, sabe? Não só dentro ali do métier da saúde mental, mas também
para várias pessoas leigas, né? Muitas pessoas leigas me fazem essa pergunta do que é fundamentalismo justamente por isso, porque elas são leigas, né, nesses termos que são mais usados hoje em dia, assim, entendeu? Então, tudo isso eu respondo no livro, eu falo sobre esses conceitos no livro, no início. É um livro curto, tem 180 páginas mais ou menos. Ele tá a um preço social, tá? Já tá disponível o link. Eu já vou passar para as perguntas, que isso tem a ver com o que me perguntaram também. Então, aproveitem, indiquem para outras pessoas, tá? Para justamente disseminar esse conhecimento de que é possível você superar um transtorno, seja ele qual for, de que é possível você sair da bolha ali do fundamentalismo, que tá muito vigorando hoje em dia, inclusive até na política, né, que eles tentam tomar o poder, coisas muito perigosas mesmo para a democracia e tudo mais, né? Então, nesse livro eu falo um pouco sobre tudo isso. Outro tema também que eu falo, que as pessoas que despertam curiosidade, é sobre vício sexual. Eu já fui viciada sexual na época de fundamentalista. Não de fazer sexo com outras pessoas, mas de pornografia, masturbação, essas coisas assim, coisas muito exageradas, de forma exagerada. Nada contra quem faz uso disso de forma esporádica, não é nenhum moralismo que eu quero colocar aqui. Mas eu relato no livro que na época de fundamentalista, o próprio fundamentalismo fabricou esse tesão exacerbado, assim, essa coisa fora de controle. Por quê? Porque tinha muita repressão sexual. E isso, gente, eu não tô falando de tesão normal, coisas normais, não. Eu tô falando de coisas de eu não conseguir fazer uma prova na faculdade, de eu não conseguir dirigir, às vezes, longas distâncias, porque tava muito excitada, tinha que parar, me masturbar em algum lugar, é coisa nesse nível, entendeu? Então eu falo sobre isso no livro, e essa coisa sintomática do vício sexual foi gerada pelo fundamentalismo, né? Então, tudo isso eu falo no livro, né? Então tá, eu vou passar para as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, estão fazendo. Aí, acho que tá tudo certo. Tudo certo, tem gente perguntando aqui. Não, gente, vocês não podem participar ao vivo, não. Só eu hoje. Outro dia vocês participam. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa é a capa do livro. Quem fez essa capa lindíssima foi a minha irmã, Lara Larroyede, que é designer. Ela que pensou a capa, que criou a capa. Aqui tá a sinopse do livro. Aí tem as orelhas aqui, fala um pouco de algumas das pessoas que fizeram o prefácio. Aqui minha foto, que é a minha foto preferida, que é essa inclusive do perfil do Instagram. E aí, essa é a capinha dele. Gostaram da capa? Gente, eu gostei tanto dessa capa. Ia ser outra capa completamente diferente. Vocês não têm ideia do quanto era horrível a outra capa. Eu não vou nem falar como é que era, porque eu não quero me queimar muito. Eu já me queimo com essas coisas de saúde mental, porque tinha gente que falava isso pra mim. Nossa, você fala que surtou, você fala que ficou violenta, coisa assim. Você vai se queimar e tal e tal. Ai, obrigada, Carlos. Eu gostei muito também da capa. E aí as pessoas falavam que eu ia me queimar e tal. Então, assim, eu já tô me queimando, né, na área de saúde mental. Então, não vou me queimar mais falando como é que ia ser a capa. Ia ser uma coisa horrível. Mas a minha irmã salvou a capa e fez essa aqui. Eu gostei bastante. Então, gente, como eu quero que seja uma live breve, porque outras pessoas vão assistir, eu acho que 1 hora de live nossa, fora de cogitação, é muito tempo falando. Eu nem consigo falar esse tempo todo. Então eu vou passar para as perguntas. Eu selecionei algumas que eu considero mais relevantes. Se tiverem outras também, pode me mandar depois por direct, que eu vou tentando responder aos poucos. Mas essas aqui foram as mais, assim, aí eu tô respondendo aqui agora. Deixa eu ver aqui o comentário. O
O fundamentalismo religioso pode agravar o sofrimento de pessoas com transtornos mentais, negando tratamentos médicos e aumentando o estigma, atribuindo tudo a possessões demoníacas. Parabéns, Samis. Obrigada. Ai, obrigada que vocês gostaram da capa. Muita gente aqui comentando que gostou da capa. Minha mãe. Legal. Essa capa ficou muito boa mesmo. Sim, Shirley. Essa coisa do fundamentalismo tem muito disso, de atribuir a possessões demoníacas, sim. Inclusive, eu já passei por isso. Eu falei que não ia contar, mas eu vou contar brevemente. Que num atendimento meu no SAMU, eu tava indo pro hospital psiquiátrico na ambulância, amarrada, me debatendo, nervosa. E o profissional de saúde botou a mão na minha cabeça e não começou a fazer um exorcismo. Gente, que situação. Começou a expulsar várias coisas que ele considerava demônios, né? As entidades do candomblé, pomba gira e falar várias coisas, me abençoando, né? Gente, aquilo me tirou tanto do sério, eu fiquei tão mal com aquilo. Então, e o cara tava achando que tava me abençoando e tal. E quando ele viu que o exorcismo dele não tava funcionando, porque ele botou a mão na minha cabeça e tudo. Aí ele virou pra minha tia, que tava comigo na ambulância, né? Falou assim, esse demônio não... esse demônio não tá saindo, não. Acho que é melhor vocês frequentarem uma igreja. E ela, sim. Ela sem saber ali como reagir, né? Eu conto tudo isso no livro. Então, assim, realmente essa situação aí do fundamentalismo é uma situação muito ruim mesmo. Vamos lá, gente. Obrigada aí pelos comentários. Depois eu dou um jeito de ler aí alguns e agradecer ou responder. Porque eu não tô vendo direito, tá muita luz aqui pra mim. Vamos lá. Primeiro, a pergunta prática, assim. No link para a compra do livro, é possível adquirir o livro físico? Sim. O link para compra já tá no meu perfil, ali embaixo da bio, né? Da biografia ali do perfil. Lá embaixo tem links, aí você clica, tá lá já o link para comprar o livro. Quando você compra esse livro, ele já vai para sua casa físico. Esse livrinho aqui mesmo físico vai para sua casa. Você paga o frete e ele entrega onde quer que você mora. Eu não sei se entrega no exterior, é possível que sim, mas em todo o Brasil, no geral, entregam. E aí é isso. Essa é uma pergunta prática que fazem mesmo. Sim, Carlos, esses crentes neopentecostais trabalham muito com demônios mesmo, assim. Infelizmente, né? Você acaba ficando paranoico com aquilo, cara. É tanta coisa, tanto poder que dão pro diabo, sabe? Que você fica, sério, você fica transtornado. Literalmente, foi o que me aconteceu, né? Você fica pirado, assim. Você começa a patinar na sua razão, sabe? Você fica com medo das coisas acontecerem, de demônio te atacar, usar alguém, coisas muito assim, né? Então, é difícil mesmo, sabe? É difícil. Mas eu procuro atualmente nem atacar tanto essas pessoas que frequentam esses locais, sabe? Porque eu já fui uma delas, então eu meio que compreendo, assim, o que elas pensam e tudo mais. O ataque, né, se é que pode ser considerado ataque ou não defesa, que eu faço é em relação aos líderes religiosos, né? Esses líderes religiosos que lucram, que ganham horrores, que são milionários, que se aproveitam da fé das pessoas, né? Esse sim eu acho que vale a pena a gente ir contra, a gente ser incisivo, ser assertivo, falar contra, rebater com argumentos, sempre na paz, sem ofensas, né? Sem coisas de baixo calão, mas assim, ir nos pontos nevrálgicos, assim, que a gente sabe que tem, e ir contra, né? Destruir com argumentos essa fé que é usada para manipular as pessoas, né? Então vamos lá, outra pergunta que me fizeram aqui foi: o que você quer dizer com o termo fundamentalismo? Ah, tá, essa eu já respondi, né? O fundamentalismo é a questão da fé fanática, interpretar a Bíblia de forma literal, no caso a Bíblia, né? Mas pode ser de qualquer religião. Interpretar preceitos de uma religião de forma literal. Isso que é o fundamentalismo. Para quem é totalmente leigo não sabe, tá aí. No livro eu falo sobre isso também.
Vamos ver. Ah, outra coisa também que é muito comum, que perguntaram. O que significa luta antimanicomial? Gente, luta antimanicomial é a luta contra os manicômios. Por isso é antimanicomial. Contra os manicômios. A luta antimanicomial, ela tem a ver não só com fechar os manicômios, mas também com assegurar direitos básicos para a dignidade da vida humana, como lazer, renda, né, saúde pública de qualidade, não só mental, mas física também. Enfim, entre outros direitos aí que asseguram a dignidade da pessoa humana. Então, a luta antimanicomial abarca tudo isso. Porque como eu tenho visto uns vídeos muito interessantes falando sobre isso, da Rita Von Hout, acho que é assim que fala, né? Falando sobre que assim, tá tudo uma droga, você dorme 4 horas por noite porque você tem que pegar um transporte para ir e voltar do seu trabalho, você ganha mal, não tem carteira assinada, não tem direito, não tem 13º, não tem nada disso. Aí chega o psiquiatra e você vai no psiquiatra, chega o psiquiatra e fala assim, toma um remedinho aqui porque isso aí é desregulação química do seu cérebro. Não, entendeu? Isso é um contexto social adoecedor, né? Claro, no livro eu falo sobre isso também. Eu considero que existe a parte química do cérebro, como no meu caso, eu não passei por nenhuma situação de miséria, né? Mas mesmo assim eu tive o transtorno, porque eu acredito que tem um princípio genético também, é uma das hipóteses, né? Então, existe realmente um desequilíbrio químico que pode ter ocorrido. Mas não é a regra isso, né? Então, muitas vezes a pessoa está passando todo um contexto ambiental, social, e por isso ela adoece, né? Aí chegar a dizer que o remédio vai resolver tudo da vida dela, não, a gente tem que lutar para que esse contexto seja transformado, né? Próxima. Como começou a sua esquizofrenia? Acredita que é genético? Também já falei sobre isso um pouco. Acredita que o uso de drogas pode desencadear? Então, como começou a minha esquizofrenia é uma pergunta um pouco longa, né? Mas, basicamente, também já falei um pouco sobre isso. Começou com fundamentalismo, né? Eu ali muito inserida em contexto religioso, indo todos os dias à igreja, né? E tem mais detalhes falando no meu livro. E acredito que é genético, também já falei, acredito sim que seja um fator da esquizofrenia, talvez não os transtornos, mas da esquizofrenia seja um fator genético, sim. Mas que isso não é determinante, sabe? Acho que o fator ambiental também é bastante determinante, se não mais, né? Não mais ou tanto quanto determinante do que o fator genético, né? Se o uso de drogas pode desencadear? Então, eu acho que o uso abusivo de drogas, frise-se bem isso, o uso abusivo de drogas talvez possa desencadear a esquizofrenia. Agora, o uso de drogas, já tem estudos recentes desvinculando o desencadear de transtornos mentais do uso de drogas, né? Eu ainda tenho que achar esse estudo, eu até vi esses dias no Instagram, eu não sei se eu salvei, eu tenho que olhar. Mas já tem, assim, estudos do exterior, de vários lugares, não só aqui do Brasil, desvinculando, porque as pessoas tem muito preconceito envolvido nisso também, em relação a essa guerra às drogas que tá tendo aí, né, vocês devem estar acompanhando. Há muito preconceito contra as pessoas pobres e pretas em relação a essa guerra às drogas, né? E aí entra essa questão de que usar drogas gera transtorno como um fator, tipo assim, fique longe disso porque vai dar problema. É como assim, uma coisa sensacionalista, assim, sabe? Pra dizer que a pessoa vai ter um problema que ela nunca mais vai se curar dele, e por isso ela tem que ficar fora disso. Então, não sei. Então, a Ami tá falando aqui que o uso da cannabis pode ser o gatilho para esquizofrenia, uma vez que THC causa psicose. Então, é sobre isso mesmo que eu tô falando. Já existem estudos que desvinculam isso. Estudos recentes. Que desvinculam esse princípio ativo aí da cannabis com a psicose, né? Eu não sei. Aí fica a critério de cada um dar credibilidade a esses estudos ou não. Mas eu sei que o pensamento hegemônico é esse mesmo, que a
A maconha pode gerar psicose, né? Não sei esquizofrenia, mas psicose. Porém, já existe, eu vou ver se eu acho esses estudos depois, posto, divulgo mais. Mas já existem estudos desvinculando a maconha como um fator que desencadeia psicose, tá? Como a família deve lidar com alguém com esquizofrenia? Isso é uma pergunta também muito frequente. E, inclusive de familiares, né? Que vem no meu direct falar, nossa, o que eu faço? Como se eu fosse a especialista porque eu tenho esquizofrenia, sabe? E não é assim. O que eu aconselho? Procurar um profissional capacitado, sabe? Um psicólogo, um psiquiatra, para te orientar melhor. O que eu falo a nível assim, de mentoria é ter bastante paciência, né? É até lugar comum esse conselho, eu sei, e muitas pessoas, até profissionais, devem falar isso, mas é o que eu posso falar. Ter muita paciência com a pessoa com esquizofrenia, porque ela tá, gente, em outra realidade. Não adianta você debater com ela, entendeu? Tentar falar com ela como se ela estivesse na realidade posta que a gente tem aqui e que é a realidade das famílias, né? Então não adianta, tem que ter paciência, tem que deixar a pessoa ir no tempo dela, a não ser que ela atente contra a própria vida ou contra a vida de outra pessoa, você intervenha. Do contrário, é melhor não intervir, é melhor deixar a pessoa no tempo dela, pegar ali um dia que ela esteja menos psicótica e falar, vamos dar um passeio ali, vamos ali no psicólogo, aí apresentar um psicólogo, porque geralmente essas pessoas não querem fazer o tratamento, né? Não querem ir às consultas. Isso é muito comum e é muito difícil para as pessoas com esquizofrenia mesmo. Mas assim, tentar ao máximo, até chegar num limite dela tentar contra a própria vida e contra a vida de outra pessoa, porque forçar antes só vai fazer ela piorar. Uma situação emblemática que eu vou contar da minha mãe, que ela, uma vez eu não queria dormir, e aí eu ficava em pé e ela falou, não, você tem que dormir. E eu falava, não vou dormir. E aí ela foi tentar me botar a força na cama. Gente, pra quê? Eu fui pra cima dela, bati nela, forcei, a gente rolou no chão, uma situação. Então, assim, eu sei que a intenção dela era fazer com que eu dormisse, porque eu já tava muitos dias sem dormir. Porém, é complicado, entendeu? Tem que deixar, porque se você confrontar muita pessoa, isso pode se voltar contra você, como se voltou contra minha mãe, né? Que eu acabei batendo nela e quase matando ela, que ela tem problema de pressão, e ela começou a passar mal e eu fiquei enforcando ela assim com o braço, uma situação crítica. Então eu recomendo não fazer isso, entendeu? Não confrontar a pessoa com muita radicalidade, sabe? Ser bastante paciente. Uma aqui falando. Meu primo está na ATP, que é a ala de tratamento psiquiátrico, manicômio judiciário, né? Se ele sair, para onde ele vai? Isso é uma pergunta também muito recorrente. Peraí, eu vou responder rapidinho, tá? Eu não sei se é a Sara que tá falando comigo no AME, Grupo Mãos de Mães, ou se é outra pessoa representando o grupo, mas ela tá falando aqui sobre os argumentos para dizer que maconha gera psicose. Tudo bem, eu entendo, eu sei que existem esses argumentos, entendeu, Sara? O que eu tô dizendo é que existem também outros argumentos, atualmente. Antigamente não, mas hoje em dia já existem outros argumentos. Sim, isso eu falei aqui agora, né, sobre a Takisami. O que você acha sobre a pessoa que não aceita tratamento, mesmo quando esgotamos todos os recursos? Qual a sua visão para o cuidador? Eu falei um pouco disso aqui, né? Minha mãe tá... Minha mãe tá... Minha mãe tá falando assim, na verdade, eu não podia mais ficar em pé. É porque, eu passava 12 horas em pé. Era uma situação... Meu pé tava parecendo de elefante, assim, desse tamanho. E minha mãe ficava desesperada. E ela queria que eu sentasse ou deitasse, né? Mas o que eu me recordo era que ela queria que eu dormisse. Enfim, o fato era que ela queria que eu deitasse ou sentasse, né? E eu não queria.
É a Sara mesmo que tá falando, Ami. Oi, Sara, tudo bom? Que prazer ter você aqui, viu? Então, eu já falei um pouco sobre isso, né? Como o cuidador deve fazer. Paciência, Sara. Paciência, Sara e todos os mais que estiverem aí, eu assistirem depois que queiram saber sobre isso. Tem que ter paciência, porque a pessoa com esquizofrenia tem que ter sempre isso em mente. Ela tá sofrendo muito mais que o cuidador. Em relação a isso, eu não falo que o cuidador não sofre. Eu sei que o cuidador sofre, às vezes, tanto quanto. Porém, a pessoa com esquizofrenia é a protagonista da questão, entendeu? Então, é ter paciência. Eu sei que muitas vezes os recursos se esgotam, mas de repente a pessoa com esquizofrenia só vai ter um tratamento, alguma coisa, quando ela mesma chegar no fundo do poço, como eu disse, quando ela tentar algo contra a própria vida, quando ela tentar alguma coisa mais extrema, aí é a chance do cuidador intervir, entendeu? Porque aí ele vai ter essa desculpa, digamos assim, tipo assim, eu tenho que intervir porque senão você vai se matar, senão você vai morrer, senão você vai me matar, coisa assim. Então, deixar chegar num ponto em que é possível ter essa intervenção, entendeu? E aí sim, eu sei que é necessário muitas vezes. Infelizmente, algumas pessoas da luta antimanicomial não entendem isso, mas é necessário algumas vezes você forçar a pessoa, no sentido assim, fazer uma contenção da pessoa, né? Mas, claro, uma contenção adequada, né? Nada de violência, nada de socar a pessoa porque ela te deu um soco, por exemplo, de revidar. Não se faz isso com alguém em psicose, entendeu? Mas conter ali de forma a não machucar a pessoa, né? Tudo isso precisa de treinamento, de capacitação dos profissionais. Eu entendo tudo isso, é uma questão muito complexa mesmo. Mas em relação aos familiares é isso, é esperar chegar num ponto em que a pessoa tem aquele jeitinho ali de intervir de alguma forma, né? Porque antes, o jeito é esperar. E eu falo isso por causa de 7 anos eu passando por isso, gente. 7 anos não são 7 dias. 7 anos passando por isso. Minha mãe ali comigo, minha avó ali tentando ajudar. Então, situação muito complicada. E eu sei que não adiantava muita conversa. Porém, às vezes, eu aceitava. Não sei, de repente, do dia que eu acordava com algum delírio diferente, minha mãe falava, come pelo menos um biscoito de água e sal. Que eu não comia nada, né? Tem fotos aí no meu perfil, eu esquálida, quase morrendo. Come pelo menos, minha mãe segurando ali o fio da minha vida, come pelo menos um biscoito de água e sal. Aí eu ia, tá bom, vou comer. Aí comia. Então, assim, é de lua, entendeu? Há dias que a pessoa com psicose vai aceitar e há dias que não. E cabe ao familiar ter esse jogo de cintura ali, entendeu? Pelo menos é o que eu aprendi com a minha vivência e ouvindo as histórias de várias pessoas ali ao longo desses anos, né? Sim, da ATP que eu falei, vocês lembram da pergunta sobre o manicômio judiciário? Chegou uma pessoa que tá com um familiar no manicômio judiciário. E aí, onde que vai deixar essa pessoa se ela sair do manicômio judiciário? E aí entra a questão dos CAPs novamente. Não somente os CAPs, mas a maioria das pessoas que estão em manicômios judiciários irão ficar em residências terapêuticas, né? Uma residência terapêutica é um lugar muito mais acolhedor, que a pessoa tem muito mais mobilidade, que ela pode sair ali, de repente, numa padaria com um acompanhante terapêutico junto com ela. Já está sendo proposto isso para ter acompanhante terapêutico no SUS, né? Que é como se fosse uma pessoa ali, um cuidador. Não é um cuidador, mas é como se fosse. E aí vai ali com ela nas saídas e volta. Então, é uma situação muito mais humanizada. Isso sim, é uma situação humanizada. As residências terapêuticas. Pesquisem, vão aí no Google, tem bastante informação sobre residência terapêutica, como que é. E é isso que a luta antimanicomial luta, né? Por residências terapêuticas para essas pessoas que estão em manicômios judiciários. Tem só mais 2 perguntas, tá? E daqui a pouco eu vou acabando, gente, porque, pelo amor de Deus, 1 hora de live é muito. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui, peraí. Sim, é isso que precisamos, ter um atendimento humanizado e respeitoso. Mas ainda precisamos melhorar muito na saúde mental no todo. Com certeza, Sara. É uma luta muito grande, porque as pessoas com saúde mental não têm prioridade, né?
Isso que é triste, 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 triste. Mas a gente luta, você tem bastante visibilidade aí também nacional, né? E outras pessoas estão ganhando essa visibilidade, então vamos lutar pra dar visibilidade à causa mesmo. Porque quanto mais visibilidade, mais a sociedade civil tem acesso a isso, a esse sofrimento que se passa e tudo, e pode reivindicar para o poder público para que tome providências, né? Essa é a grande questão da visibilidade. A gente tem visibilidade para ficar famosinho, para ficar... Não, mas para convencer cada vez mais pessoas de que é uma causa importante, que um dia pode ser com elas, que um dia pode ser com o familiar delas, né? Então, para que essas pessoas venham pressionar o poder público, votar em pessoas que lutem por essa causa, que deem prioridade à causa de saúde mental, né? Que depois da pandemia, inclusive, tem sido muito mais comum, né? Essas questões de ordem de saúde mental nas pessoas. Então, às vezes essa pandemia veio aí para dar essa visibilidade para as pessoas também, né? Então, isso é muito importante, tem que ser um assunto bem tratado. Vocês estão vendo os comentários da minha mãe aqui, falando as coisas, que ela fazia chantagem? E isso muitas vezes pode dar certo. Não é ético, né, fazer chantagem com uma pessoa, mas muitas vezes uma pessoa com psicose é um recurso, né? Fazer uma chantagem ali, ó, você quer sair? Só vai sair se tomar um copo de água, só vai sair se comer uma refeição. Então, não vai sair, então vai ficar trancado aí, tranca a pessoa. Eu sei que é chato, eu sei que não é ético o que eu tô falando, mas é um recurso, muitas vezes, que pode salvar a vida da pessoa, né? Sim, Célio, da reforma psiquiátrica, tá falando aqui. Em alguns casos extremos, você é favorável a uma internação compulsória? Sim. Sim, sou favorável. E a luta antimanicomial também, tá? Isso não é muito divulgado, mas existe sim na luta antimanicomial essa pauta de que existem alguns casos de internação compulsória. Por conta do que eu falei, da própria vida da pessoa, né? Você tem que salvar a vida da pessoa. Não se trata nem de uma internação compulsória, se trata de salvar a vida de alguém, né? Então, a omissão de socorro também é crime, e aí? Então, você tem que fazer algo para salvar a vida de alguém. Nesse caso, a internação compulsória. Infelizmente, eu acredito que existem alguns casos. Mas, assim, são exceções, entendeu? O grande problema é que, hoje em dia, a internação compulsória e esses casos mais críticos são tidos como regra. E isso tá errado, gente. Não é regra, não é estatística isso. Entendeu? Então, a regra, o sistema como um todo tem que ser em liberdade, porque a maioria das pessoas são passíveis de serem tratadas em liberdade, sim, entendeu? Essa é a grande questão. O Carlos está falando aqui, eu sofri internação compulsória sem ter feito nada. Eu sei, Carlos, é isso que eu tô dizendo. Essa é a questão. Tá tendo muitas coisas aqui, eu tô lendo só algumas, tá, gente? Porque não dá pra ler todas aqui. Sim, Carlos, essa é a grande questão. Por quê? Porque as pessoas têm a internação compulsória como uma regra. Tipo, é doido, vamos internar. Amarra e leva para o hospital psiquiátrico. E não é assim, né? Isso é fruto de preconceito da sociedade. Não é assim, não tem necessidade disso, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Uma diretora de uma escola que trabalhei expressou um preconceito sobre a contratação de professores com esquizofrenia, alegando que essas pessoas matam. Como desconstruir esse estigma no trabalho? É exatamente isso que eu tô falando, Shirley. Shirley, é exatamente isso. Me apresenta para ela. Apresento para ela pessoas com esquizofrenia que saem desse estigma de que vão matar, vão bater e tudo mais. É preciso ganhar a visibilidade de pessoas que estão em tratamento e estáveis depois da esquizofrenia. Para que as pessoas vejam que é possível a pessoa ficar estável, entende? Que é possível a pessoa ter uma vida minimamente funcional, sabe? Porque o que se mostra na mídia hoje é o quê? É isso. A pessoa vai lá, ataca a creche lá, mata um monte de criança. É esquizofrênico, já taxa como esquizofrênico. Às vezes nem é.
Às vezes, o que foi até falado dessa pessoa que fez isso na creche era um cara de extrema direita, com um monte de coisa de Hitler em casa. Era uma coisa ideológica do cara. Mas aí não, já botou como uma pessoa com esquizofrenia. E não é assim, entendeu? Isso tem muito a ver com mídia também. E aí, para mudar a mídia, a gente precisa mudar o pensamento da sociedade civil. E para mudar o pensamento da sociedade civil, mais pessoas com transtorno recuperadas ou se recuperando, estáveis, devem ganhar essa visibilidade. É por isso que eu faço esse trabalho aqui nas redes sociais, entendeu? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos continuar. A penúltima e última pergunta. Existe algum grupo de apoio para isso, para pessoas com esquizofrenia? Algum curso de como manejar uma pessoa com esquizofrenia em crise? Bom, se existe algum grupo de apoio, existe. Achei muito interessante, muito importante essa pergunta, porque existe a ABRE, que é a Associação de Amigos, Familiares e Pessoas com Esquizofrenia. Associação Brasileira de Amigos, Familiares e Pessoas com Esquizofrenia, de São Paulo, que eu sou vinculada à diretoria deles atualmente. É uma associação muito legal que trata dessas questões de esquizofrenia. Tem também a Associação Mãos de Mães, que está aqui presente, que dá suporte a cuidadoras, familiares de pessoas com esquizofrenia. São locais que você pode procurar, olhar aí no perfil, pegar informações. São locais muito bons, apesar da AME eu ter algumas divergências em relação a isso da luta antimanicomial, porque lá a Sara defende, né, um pouco isso por conta da experiência dela. Porém, eu vejo o valor dela lá, da associação e tudo, porque dá esse suporte às mães, né? Às vezes até com medicação, com coisas assim. E eu acho isso muito importante, suporte jurídico, o trabalho deles é bem amplo lá. E a Sara, que é a presidente da AME, tem uma visibilidade boa, assim, nacional, sabe? Na mídia, já apareceu na mídia, na grande mídia algumas vezes. Então, isso é muito bom. Então, eu recomendo que vocês conheçam o trabalho dela. E a ABRE, que também já teve visibilidade na grande mídia, o Zé Orsi, que é o presidente, colega meu, muito querido, fez o prefácio do meu livro, um dos prefácios do meu livro é do Zé Orsi, né? Então, a ABRE também costuma dar esse suporte, tem oficinas que a ABRE faz lá em São Paulo, de teatro, de Tai Chi Chuan, se eu não me engano, tem algumas outras lá, eu não sei, perdão, mas eu não sei todas. E aí oferece assim suporte. Tem também os encontros online que a ABRE promove, de familiares e de usuários também. Tem um grupo de WhatsApp deles. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp pode falar comigo, que eu sou uma das administradoras. As pessoas trocam ideias lá o dia todo, trocando mensagem. É muita mensagem, viu? Já se prepara. Mas trocando ideias, desabafando e tal. É um grupo muito legal. E também o próprio CAPS, né? O CAPS oferece esse suporte também em grupo, né? Tem grupos ali falando sobre saúde mental, temas, etc. Tem oficinas, né? Os bons CAPs, claro, né? Eu sei que alguns CAPs às vezes não tem isso em algumas regiões, mas pelo menos aqui em Brasília tem, né? A maioria, não todos, mas a maioria tem essas oficinas, artesanato, coisa assim de terapia ocupacional, né? Então procure um CAPS, procure a ABRE, procure a AME, e tenha o suporte aí, ainda que seja como é que fala? Paliativo, né? Ainda que seja um suporte paliativo ali no início, mas pelo menos é um suporte para você tentar pôr o pé no chão e ir buscando uma rede de apoio aos poucos, né? Deixa eu ver aqui. No Rio Grande do Sul, ó, HFAP. A Sara tá falando aqui, a Sara do grupo AME Mãos de Mães, falando no Rio Grande do Sul tem HFAP para pacientes. É bom divulgar mesmo, considerando tudo que tá se passando lá no Rio Grande do Sul, né? Complicado.
Sim, Sara, o Instituto Mãos Amigas de Brasília, sim, da Rosângela. Perdão, Rosângela, se você estiver me vendo. Rosângela é uma pessoa muito legal, já conversei com ela algumas vezes. Tem o Instituto Mãos Amigas de Brasília, também atende pessoas com esquizofrenia, pessoas com transtorno de forma geral, faz um trabalho bem bonito lá em Ceilândia, né, se eu não me engano, aqui no DF, da Rosália. Muito bom mesmo, muito bom. É, isso, da Rosália. Sim, eu conheço a Rosália, muito gente boa ela. Muito legal o trabalho dela. O filho dela tem esquizofrenia, faz essa militância também lá no Instituto Mãos Amigas. E vamos pra última aqui pra eu finalizar, porque senão tá ficando muito grande essa live, gente. Essa é uma pergunta muito recorrente também. Que remédio você toma? Meu familiar não reage. Queria que ele ficasse bem como você. Gente, eu sei que é complicado, às vezes parece que eu tô romantizando, assim, a esquizofrenia com a minha vida, mas, assim, eu sei que, infelizmente, eu sou uma exceção das pessoas com esquizofrenia. Tem gente que até fala, será que ela tem esquizofrenia mesmo? Porque é tão assim, né, se expõe nas redes sociais, fala, faz, acontece e tal. Mas eu acredito muito nesse diagnóstico, porque eu falo disso no livro, né? Foi de um psiquiatra muito bem capacitado, Dr. Roberto. Beijo pro Dr. Roberto querido, aqui de Brasília. É um cara muito capacitado mesmo, no exterior, e humano também, né? E ele me ouviu numa consulta durante mais de 1 hora. Então, assim, como é que eu não vou dar crédito pra um cara que me ouve mais de 1 hora e vou dar crédito pra um cara que me ouve 5 minutos? Sabe, é complicado. A maioria dos psiquiatras me ouviram 5, 10 minutos. Falaram, isso aí é bipolaridade. Isso aí é borderline. Isso aí é sei lá o quê. E não é assim. É complicado isso, sabe? Agora, o cara que me ouviu 1 hora, mais de 1 hora, com detalhes, que inclusive leu o meu livro, gostou, divulga o meu livro, falou que é um diagnóstico de esquizofrenia. Por conta de tudo que eu passei, que eu detalho no livro. E lembrando que essa live é pra divulgar o livro, hein, gente? Por favor. Então é isso. Então, eu acredito que eu tenho, sim, esse diagnóstico. Porém, o que acontece? Eu tomo um medicamento que foi muito bom pra mim, sabe? Isso fez um diferencial além da rede de apoio que eu tive no CAPS. O CAPS mudou a minha vida. Eu comecei a socializar no CAPS, que eu já não fazia isso por conta das psicoses, do transtorno de esquizofrenia, dos delírios, eu me isolava, situações muito extremas eu já passei. E o CAPS me ressocializou, sabe? Eu fiz teatro no CAPS, eu fiz oficina de desenho no CAPS, fiz várias oficinas no CAPS. Isso foi muito importante. Assim que eu entrei no CAPS, já me ofereceram para entrar na militância. Falou, você tem interesse em entrar na militância? O contato é esse, sabe? Então eu já me senti ali inserida e ainda podendo ajudar outras pessoas quando me falaram da militância. No meu acolhimento no CAPS me falaram da militância. Eu agradeço muito ao João, o nome dele, assistente social. Sabe, maravilhoso isso. Isso mudou minha vida. Se hoje eu tô falando aí com os políticos, se eu vou nas manifestações, é graças a isso, graças ao CAPS. Então, isso também faz parte da minha rede de apoio. Não é só o remédio. As pessoas focam muito assim, o que você toma que eu quero que meu filho tome também pra ele ficar desse jeito, pra ele ficar bem, pra ele fazer live, pra ele escrever livro, sabe? E não é assim, é um contexto, sabe? Mas eu reconheço que o remédio que eu tomo é muito bom. Se chama o Invega Sustena, injetável. Que eu tive que tomar injetável, por quê? Porque eu me recusava a tomar via oral, não aceitava. Minha mãe, como ela bem falou aí, ela me chantageou, né? Falou que eu queria continuar morando com ela no Espírito Santo, num lugar lindo, maravilhoso. E ela falou, você só vai continuar aqui se você tomar esse remédio, senão eu vou te mandar pra Brasília pra morar com seu pai. E eu não queria. E aí eu pensei, droga, vou ter que tomar essa porcaria. E aí tomei a primeira injeção. E o que aconteceu? Ele é um remédio de depósito que fica rodando no organismo durante 30 dias, 1 mês. Aí eu fui clareando, entendeu? Aí eu vi a importância da medicação, a força, muito embora a força por meio de chantagem no início, eu pude ver o que se ocasionava o uso prolongado da medicação por mais de 1 semana, porque às vezes eu aceitava tomar, mas era 1 semana, depois eu parava. Mas aí não, com o Invega eu vi que tinha ali um efeito. E aí eu fui tomando e eu já tô há 7 anos com o Invega. E foi muito bom pra mim. Eu já divulguei isso no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube também, depois vocês entrem aí no link, tem aí.
E aí lá eu divulguei uma vez o Inveg e veio o cara comentar: Deus me livre, Inveg é horrível, quase morri, tive impotência sexual e tal. Tô falando isso aqui porque o cara comentou publicamente isso, tá? Eu pensei, ok, tudo bem, esse foi o seu caso. Então, assim, não é pra todo mundo, sabe? Que esse remédio tem esse efeito assim. Mas o meu caso teve um efeito estabilizador muito grande. É um remédio excelente, que eu não abro mão de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. A Rosália é maravilhosa. Obrigada, Carlos. Realmente, a Sam é um grande exemplo para todos nós que passamos com nossos filhos e que eles podem ter uma vida muito melhor. Sim, gente, não percam as esperanças, sabe? É possível. Eu sei que esses dias até o presidente da ABRA estava falando para mim que pelos estudos dele, ele é um cara que estuda no exterior também, tudo, vai na Inglaterra, em várias conferências e tudo. E ele tava falando que parece que a porcentagem das pessoas que se recuperam, assim, plenamente da esquizofrenia é 10%. Ele falou isso na live que eu fiz com ele aqui, depois vocês olhem lá, tá lá a live, José Orsi, tá aí no meu perfil. E ele falou isso, sabe? Então, assim, eu considero que eu tô nessa porcentagem mínima, né? Mas nada impede que a gente tenha esperança de que outras pessoas também tenham essa recuperação plena, né? O Carlos já comentou aqui que tá super bem também, e o Carlos tem esquizofrenia. Então, assim, é possível, sabe? E ainda que a pessoa não se recupere plenamente, pelo menos tentar dar uma qualidade de vida para ela, né? Para que ela não fique tão isolada, para que ela não fique tão amuadinha, né? Para que ela tenha ali o mínimo para continuar vivendo, né? Porque é muito triste a vida com esquizofrenia, gente. Nossa, o SUS, eu passei 7 anos nisso, indo e vindo. Isso não é vida, não. Você não sai completamente, eu pareço que tô muito bem e tudo, mas eu não tô também 100%, sabe? Você fica muito quebrado, você fica muito mal. É difícil, é muito difícil. Sim, então essa foi a última pergunta. Gente, então eu agradeço muito obrigada. Obrigada, Sara. Nossa, um prazer ter você aqui. Não esperava por isso. Obrigada a todos que estavam presentes. Agradeço muito pelas perguntas, por todos os comentários. Não deu para ler todos, porque nem tô enxergando aqui direito, mas os que eu consegui ver, eu li e teve outros também. Então, é isso, gente. Agradeço muito, tá? Muito obrigada. O livro tá disponível no link que tá no perfil. Comprem. Eu vou passar mais informações acerca desse valor. Eu não vou receber esse valor todo. Eu recebo apenas 1% do valor do livro, para vocês terem uma ideia. Eu vou explicar isso melhor no outro post. Fiquem ligados aí. Então é isso, divulguem, sabe, ao máximo, porque eu acho que é muito importante a gente dar visibilidade a essa causa, para ajudar outras pessoas. A gente nunca sabe se a gente vai salvar uma vida com isso, sabe? Então, divulguem ao máximo se vocês puderem esse livro, esse link, eu vou deixar disponível ali, tá? Obrigada. Deixa eu ler aqui. A Shirley já leu até, né? Obrigada, Shirley, agradeço muito, viu? Agradeço a todos. Obrigada, Celso. O Celso tá aí, ó. Nem tinha visto que ele tava aí. Meu Celso, meu grande amigo, irmão. Obrigada, mãe. Obrigada a todos aí que estavam aí. Muito obrigada, Carlos. Outros que eu não vi o nome ali que comentaram. Muito obrigada mesmo, gente. Eu nem esperava, tá? Que tivesse quantidade de pessoas na live, de perguntas. E é isso. Vamos ficar lutando aí na causa da luta antimanicomial, tratamento em liberdade, tratamento humanizado, né? Vamos se unir aí nessa luta e dar visibilidade às pessoas com transtornos mentais todos, porque a gente precisa muito desse apoio. Pode parecer às vezes que a gente tá 100%, que a gente tá bem, mas não é bem assim, né? Por trás das redes sociais há muita coisa, né? Então, esse apoio é muito importante, não só nas redes sociais, mas às vezes dar uma ligada, mandar uma mensagem no privado, coisas assim, isso faz muita diferença. Para quando você tá assim se expondo muito, sabe? Você fica meio às vezes inseguro, assim. Mas é isso. Eu agradeço muito por esse apoio e tamo aí junto, tá bom? Beijos a todos. A Cida tá aí também, minha terapeuta. Ixi, gente, tanta gente que eu nem tô vendo aqui. Muito obrigada, Cida, muito importante pra mim. Agradeço muito. Então, gente, é isso.
Um beijo pra vocês e vão lá, hein? Memórias da Esquizofrenia. Leiam, leiam, leiam. E divulguem pra mudar a vida de uma pessoa que vocês não sabem quem, vocês não sabem como, mas muitas vezes pode mudar a vida de uma pessoa, tá bom? Beijo!